Olá pessoal, meu nome é Renan Lourenço e neste vídeo nós vamos falar sobre os data centers em tensão contínua, ou 48 volts ou menos 48 volts, né? Porque hoje em dia data center em tensão ou corrente contínua, nós temos em várias tensões, tá? Mas basicamente o que a gente vê é em 48 volts, tá? Então eu vou comentar sobre as principais diferenças, alguns desafios. Então aqui nós temos um layout, né, um exemplo de um data center, né, que é basicamente o mesmo do que um data center em corrente alternada, porém já tem uma diferencinha aqui, né? Deixa eu ver como é que tá a minha seta, faz tempo que eu não uso. Mudar a cor dela, né? A espessura aqui tá boa, né? Então aqui nós temos aqui uma diferença aqui. Esse foi um layout que eu comecei um esboço que eu fiz, né? Mas eu comecei a fazer um desenho em 3D e já não foi desta maneira aqui que eu desenhei, tá? Mas aqui basicamente seria um sistema de hacks por hack um de costas para o outro, né? Porque os equipamentos em corrente contínua, alguns tipos de equipamentos que não, ele pode trabalhar com tensão alternada também, depende da fonte que você escolher, mas normalmente a gente vê esses equipamentos em corrente contínua, eles têm um formato, um tamanho e um sistema de ventilação diferente, né? Então, por isso que aqui nesse exemplo aqui, que até caberia, que na verdade esse desenho aqui está até errado aqui, ele está até errado, porque aqui seria uma placa de piso, né? E cabe em dois, na verdade, cabem dois racks aqui em uma única placa, no espaço de uma única placa, né? O rackzinho dele ou o tamanho dele, que conforme você monta, você consegue fazer ele dessa maneira aqui, ó. É bem legal. Então ele é bem mais depende do equipamento, né? Do equipamento, da tecnologia, do que está sendo feito, ok? Então aqui só um exemplo, né? Na verdade seria aqui esse desenho, né? Isso aí. Essa parte aqui não existiria, tá? Mas aqui mais foi um esboço que eu fiz, né? E a gente vai discutindo aqui conforme for passando os slides. Não tem muitos slides. Aqui um unificar simplificado, que também ele é a mesma base do sistema de corrente alternada. A única diferença é que nós não temos aqui o, o bypass de manutenção, né? Porque não tem como aqui você tem corrente alternada e embaixo você tem corrente contínua, né? Então não tem como você ter um bypass aqui, né? Então você teria que ter um outro sistema de no break aqui, de retificadores, né? Para você fazer uma eventual remoção disso daqui, tá? E também tem uma diferença aqui que nós temos somente o retificador, nós não temos o inversor, né? Então, é o retificador conectado num sistema já ao mesmo tempo que ele está conectado no carregamento de baterias, ele também está conectado no sistema na carga, né? Então, isso traz uma certa segurança, né? Em relação a manter a carga energizada, tá? E aí o sistema, nós temos o A e B, o restante, o conceito é o mesmo, né? O que muda é essa parte mesmo de bypass e de cabeamento também, a espessura do cabeamento vai ser totalmente diferente, né? Por conta da tensão ser mais baixa. E tem a vantagem de você ter apenas o retificador, então você consegue pendurar
qualquer outro sistema retificador nesse sistema, nesse barramento, né? Que seria esse barramento aqui. Então, tem essa facilidade muito maior em relação a um sistema de tensão alternada, porque você tem que, se for alternado, você tem que sincronizar e tudo mais. Aqui você já não tem esse problema. Então, é bem mais fácil. E também a questão de eficiência. Como você tem apenas uma conversão de energia, teoricamente, esse equipamento ele seria 50% mais eficiente, né? Vamos supor, se eu tenho uma diferença da entrada para a saída de 4% que eu estou perdendo no sistema, teoricamente aqui eu teria apenas 2%, né? Então seria de por exemplo, um no break ponto 90 ponto 96, esse seria um ponto 98, entendeu? Uma desvantagem é a densidade. Como a corrente aqui embaixo ela é uma corrente muito mais alta, você tem um cabeamento ou barramento muito maior, em que te impossibilita de você colocar muita potência, né? Por conta de uma questão física ali. O barramento vai crescendo até um certo ponto que não dá. Você tem que se utilizar de mais um espaço para você ter mais potência. Beleza? Então acho que aqui é bem tranquilo, né? A parte de o A e o B, o rack e tal, aqui tranquilinho. A parte de ar-condicionado também, né? Simulei aqui um sistema com ATS. É só um layoutzinho, unifilarzinho simplificado, tá? Então aqui nós temos um desenho em 3D. Esse é o desenho que eu comecei a fazer, né? Então já dá para ver aqui que modificou aqui, ó, aqui os sistemas de racks, né? Então você vê aqui nos racks, ó, que ele ocupa aqui, ó, você pode ver que ele ocupa metade de uma placa de piso, né? Tem um rack fechado também, né? Esse rackzinho fechado aqui, ele tem 30 centímetros de profundidade, bem diferente desse cara aqui que tem em torno de 1,20 m. 1,20 m não, 1,10 m, 1,10 m. Para esse cara aqui, você conseguiria colocar aqui até de costas, dependendo do sistema que você vai implantar, né? A configuração que você quer utilizar. Aí tem várias possibilidades, tá ok? Então aqui, para exemplificar um pouco melhor, há uma certa desvantagem, né? Que é a estrutura elétrica, né? Então aquele cabeamento mais grosso, né? Mais pesado, a infraestrutura mais pesada com leitos maiores. Então se você for fazer isso aéreo, tem que ser uma estrutura bem mais reforçada, né? Então aqui no nosso exemplo eu vou optar por colocar no chão, então vai acabar utilizando a parte ali do pleno, né? Que eu não, particularmente eu não gosto muito porque conforme o tempo aquilo ali vai enchendo e vai causando uma obstrução na parte de ventilação, muito comum, né? Mas também a gente tem que pensar, além da parte da estrutura elétrica, a parte da própria, o próprio layout do data center de uma maneira que seja o mais padrão possível, porque a gente não sabe daqui 5, 10, 15 anos o que vai, como é que vai estar a tecnologia, os equipamentos, os novos equipamentos, né? Então, eu até pensei nisso daqui, que beleza, funciona, legal, só que você não tem mais corredor quente e corredor frio, né?
porque aqui está à frente aqui é a frente de um equipamento, aqui é a frente de outro equipamento, né? Então você não tem mais lado quente e lado frio. Nós vamos entender por que isso já já. Então nós temos, além dos equipamentos, nós temos os equipamentos padrão, né, que você encontra ali em data center, que ele pode, a única diferença é que você vai modificar a fonte, né? Você vai selecionar a fonte quando você for efetuar a compra ou se você está modificando, você vai ter que trocar a fonte, né? Está trazendo um ambiente AC para um ambiente DC, você vai ter que trocar a fonte. Da mesma maneira que em ambientes AC, você tem equipamentos DC, né? Como? Se ele não tiver fonte AC, ou ele tem a fonte DC e você não quer substituir, da mesma maneira que dá para você fazer isso aqui com o sistema C também. Você pode simplesmente colocar um inversor no seu rack, você coloca um inversor no seu rack, e desse inversor DC para AC, consegue alimentar todos os seus equipamentos em corrente em tensão alternada que você precisa lá de acordo com a sua potência, né? Você vai colocar um inversor de acordo com o que você precise. E a mesma coisa se for um data center de corrente alternada, você vai colocar um conversor, um retificador, né? Que aí ele seria um retificador que seria AC/DC, né? Seria AC/DC, que é bem tranquilinho também. Tem bastante. Os dois casos é relativamente comum você ver, né? Então você pode ter qualquer configuração que seja a mais adequada para você no momento. Então aqui eu quero entrar especificamente, mostrar alguns equipamentos. Eu não sou especialista em redes, mas eu vou falar da parte física. Eu sempre falo aqui de infraestrutura, né? Então vou falar da parte física dos equipamentos, especificamente a parte de ventilação, que é o que interessa para nós na hora de pensar no data center. E também é muito importante, isso é muito importante para quem projeta, o desenvolvedor lá que vai colocar um novo projeto num data center e ele vai escolher o equipamento que ele vai colocar, o que vai, onde que vai montar o bayface lá do rack. Então, esse profissional é muito importante ele entender bem esses conceitos de ventilação que eu vou passar aqui e o conceito geral também, né? Porque muitas vezes até parece que a pessoa não sabe, né? É um pouco, assim, estranho de dizer, né? Mas eu sei que a questão dos switches tem muito, eu sei que é uma praticidade gigantesca você colocar o switch virado já com as portas para trás. Porém, a maioria dos switches, vamos dizer os mais antigos, porque os mais antigos, ele tinha essa ventilação aqui, né, ó. Então ele acabava puxando o ar por aqui, e acabava saindo o ar quente aqui, né? Também, ou nem, ou não, ou era fanless, né? Ou acabava, ou ele entrava o ar aqui e saía aqui na lateral. Só que qualquer um desses dois casos, quando você coloca ele virado na traseira do rack, é complicado, né? E aí você tem, a maioria hoje em dia, ele tem esse sistema de ventilação, que ele entra o frio aqui na frente mesmo e sai o quente pela parte de trás. Porém, tem os suítes com a ventilação invertida. Então, hoje você pode escolher se você quer ventilar de trás para frente, vamos dizer assim, né? Ou na ventilação padrão.
Então é bem legal você tenha hoje a capacidade, a possibilidade de você selecionar, né? O tipo, inclusive as ventoinhas, ela tem uma cor, normalmente uma cor alaranjada, vermelha, um vinho escuro, significa que é o lado quente, que ela está soltando um ar quente. Se for uma cor, um azul clarinho, ela já vai, você só de olhar, né? Isso digo assim, para quem está passando de repente no data center, né? Se for tem uns coolers, são os coolers extraíveis, né? Que normalmente vem aqui atrás. Se ele for azul, significa que ele está capturando o ar, ele está capturando o ar, então o ar frio, né? E aí você tem, inclusive aqui vem escrito hot, hot, cool, hot, não é bem escrito, mas assim, você está passando ali de longe, você bateu o olho, você já sabe. E então hoje você tem essa capacidade de escolher, né? Não, eu vou montar invertido porque toda o cabeamento de rede ele está lá atrás do meu servidor. Então é conveniente eu colocar o switch virado com as portas viradas para trás também, né? Que aí eu só passo o cabeamento lá atrás do rack, né? Não venho atravessando daqui da frente para trás. Só que aí você tem que tomar cuidado com essa questão da ventilação, né? E do equipamento, do tipo de switch que você está colocando ali. O ideal é um switch que tem essa opção de ventilar ao contrário, vamos dizer assim. Bom, pessoal, eu dividi esse vídeo em três. Então, muito obrigado por você ter chegado até aqui, tá? Aproveitei para abrir o desenho 3D aqui e mostrar mais ou menos como é que ele está ficando. Então, ó, o leito lá no chão, né? Depois eu vou atualizar ali, vou colocar pelo menos 2 leitos, tá? Uma saída aqui de emergência, peguei uma outra porta, o hack que eu estava comentando, que foi o que eu mais comentei ali para frente, nos próximos vídeos vocês vão ver, né? Eu vou mudar isso aqui ainda, vou refazer esse corredor, né? Coloquei ele como confinado, mas aí tem uma série de detalhes que eu já comentei, então veja os próximos vídeos, tá? E se você tiver alguma dúvida em relação a essas informações, ou se você tem algum projeto que você quer tirar alguma dúvida, quer alguma visão aí sobre ele, pode entrar em contato comigo através do contato_jmp@outlook.com ou através aqui do YouTube mesmo, tá ok? Muito obrigado, até mais.